Vamos lá, queria dar boa noite a todos que estão já se preparando para essa nossa noite, segundo dia de Vozes Nikkeis. Hoje é um workshop, né? Muito bacana, um workshop de criação literária, comandada aí pelo André Kondo e pelo Ivan Nishida. Esse é um evento, né, realizado pela Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gaimosho Kenshusei, com apoio institucional do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser uma noite bem divertida aqui, que a gente vai colocar a cabeça para funcionar, né? Bom, o objetivo da associação Gaimusho é de divulgar o Japão contemporâneo, né, e fazer uma reflexão aí entre o que a gente vê aqui no Brasil em termos de comunidade nipo-brasileira, comunidade Nikkei, e a realidade do Japão atual, tá? Esse é o segundo encontro, como eu disse, né, na segunda-feira, quarta-feira? Hoje é Hoje, segunda, foi na quarta-feira, né? Uma pessoa perdida aqui. A gente teve, então, no dia 11, um painel em que nós abordamos os valores Nikkeis, né? Que são a coletividade, a integridade, perseverança, respeito, aprendizado, gentileza, responsabilidade e gratidão. Esse painel foi aí composto por ex-bolsistas, né, de 3 modalidades diferentes de bolsa, oferecidas todas, né, pelo governo japonês, e foi um painel riquíssimo em que nós pudemos compartilhar muito, né, do que existe desses valores, né, na vida de cada um. Então, se você não pôde assistir, eu espero que você tenha assistido, porque a gente vai abordar todos esses valores nesse encontro aqui de hoje, tá bom? Então é isso. Depois desse painel, a gente então convida todos vocês a participarem desse workshop que vai ser comandado pelo Ivan e pelo André. Deixa eu aproveitar então e já apresentar os meninos, tá bom? O André Kondo é escritor e editor. Ele é pós-graduado pela Universidade de Sydney, morou na Austrália e também no Japão. Ele viajou por mais de 60 países e recebeu mais de 300 prêmios literários. Ele é autor de O Pequeno Samurai, finalista do Prêmio Jabuti, também de Lendas Japonesas, ao lado de Maurício de Souza, e O Kairi Nasai, em japonês, entre muitas outras obras que ele tem por aí, tá? O Ivan Nishida, ele é fundador da Tori Escrita Criativa, uma iniciativa que nasceu para conectar pessoas e despertar as suas potências criativas. O Ivan também é escritor e é fotógrafo, né? E artista visual. Ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e possui mestrado em Políticas Ambientais pela Sciences Po Paris. Esses são os meninos que vão conversar um pouquinho. A gente vai ter então primeiro uma introdução para a gente entender um pouquinho sobre essas questões de criação, né, as inspirações, para daí a partir das 7h30 começar realmente o workshop. As salas serão divididas e aí depois a gente explica direitinho, tá? Quero conversar então com os meninos, começando com o Ivan. Boa noite, Ivan, bem-vindo. Parabéns, né, por essa iniciativa aí, através da Associação Gaimusho. Primeiro de tudo, vamos saber, assim, por que a gente está aqui se encontrando para escrever? De que forma a gente... Aliás, tem várias formas de expressar, né? Na escrita, que é a sua especialidade no caso de hoje, como é que isso funciona? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Ok, perfeito. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade, né? Agradecer à Associação Gaimusho Kenshusei e ao Consulado Geral do Japão. Desculpa, eu estou gaguejando porque eu estou nervoso. Mas eu queria agradecer porque eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E já começando com uma pergunta muito filosófica, né? E acho que faz todo sentido a gente se perguntar por que a gente escreve na vida, né? Como seres humanos, como escritores ou não escritores profissionais.
E eu acho que a gente se escreve, em primeiro lugar, para se entender como ser humano, para entender de onde a gente vem, para entender todas as partes que nos compõem, né? Nós somos seres complexos, nós somos seres que evoluem ao longo do tempo. E a escrita, para mim, é essa forma da gente canalizar quem a gente é e botar no papel, literalmente, né? Para a gente poder se ver como se fosse num espelho. Eu sempre penso na etimologia da palavra escrever, que vem do latim, riscare, que quer dizer riscar, né? Literalmente riscar, como se fosse um desenho numa caverna, por exemplo. Então, quando eu penso em escrever, eu penso muito em deixar o legado, deixar a nossa marca nesse mundo. E não necessariamente de uma forma do ego, né? Da pessoa como indivíduo, eu quero deixar a minha marca, mas é deixar o nosso rastro pelo mundo porque a gente é parte de um todo, né? A gente é parte de uma família de ancestrais e ao escrever a gente está registrando as nossas páginas desse grande livro que a nossa família começou a escrever anos atrás e que a gente continua escrevendo hoje. E eu vou usar uma palavra que eu ouvi numa oficina anteontem, né, sábado, e uma pessoa falou que através da escrita, dos exercícios de escrita que a gente fez, ele pôde se resgatar. E eu acho que a gente está em tempos que a gente precisa se resgatar. A gente está isolado, a gente está vivendo por câmeras, mas isso não é igual, obviamente, estar ao vivo, mas ainda a gente pode usar a escrita para se conectar consigo mesmo, né? Então eu usaria essa palavra resgate de si, entender que a gente e não esquecer que a gente tem emoções e questões a serem tratadas. Eu acho que escrever coletivamente é sagrado. Escrever coletivamente é sagrado e acho que é por isso que hoje a gente está num momento muito bonito. Muito bom, ó, a gente já começa a se emocionar aqui, né? Porque a gente está em tempos de pandemia, né? Todas essas emoções realmente, né? Elas podem ser muito bem expostas, exploradas através da escrita. Então, hoje é realmente uma ótima oportunidade para isso. Mas, André, boa noite para você. Tem gente que pensa assim. Ah, eu não vou participar não, porque eu não sei escrever, eu não tenho habilidade, não, né? Tem gente que meio que tem um pensamento assim. Queria entender se para participar desse workshop ou para qualquer outro tipo de atividade como essa, é preciso escrever bem. E se realmente for preciso e a pessoa acha que não tem essa habilidade, como é que faz para poder escrever bem? Boa noite para você. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui com o Ivan, com todo mundo aqui, né? E, bem, é uma pergunta bem direta, né? Muitas pessoas têm receio de escrever, né? Porque falam assim, poxa, eu escrevo mal, né? Mas o que seria escrever mal? O Ivan mesmo, ele acabou de falar, né, que isso é um ato, né? Escrever é o ato de registrar, né, nossas memórias, né? E o ato de define como seres humanos que precisamos compartilhar nossas histórias, né? Então, o objetivo desse nosso workshop hoje, né, não é a questão, a gente fala assim, a gente tem 2 horas e a gente não pode prometer que vocês vão sair daqui escrevendo profissionalmente, né, digamos assim. Mas, por exemplo, quando a gente fala escrever bem, né, a minha mãe escreve um bilhete para mim, por exemplo, certo? Eu encontro alguns erros de português ali, né? Então, isso quer dizer que ela escreve mal? Não. Porque quando ela escreve, né, eu vejo o carinho com que ela escreve para o filho dela, certo? Então, mesmo com todo erro, ela escreve bem, né? Então, quando a gente fala em escrever bem, não é a questão de escrever gramaticalmente, ortograficamente correto, né, de forma correta, certo? Ou escrever palavras difíceis de dicionário. Não. O escrever bem é você conseguir transmitir a sua mensagem. Você conseguir transmitir o seu sentimento, certo? Então, isso que a gente vai buscar fazer aqui hoje, né? A gente não é uma forma de avaliar, não é uma prova, né? O que a gente quer de cada um aqui é simplesmente isso. Quando vocês escreverem hoje, não pensem na gramática, não que isso não seja importante, gente, por favor. Mas pensem, sobretudo, na mensagem que vocês querem passar, né? Se você vai escrever, para quem você está escrevendo? Quem você gostaria que lesse?
certo? Então, se você escreve uma mensagem pensando no outro, pensando, sabe, por exemplo, quando você escreve por uma criança, você não usa termos que você escreveria numa tese de mestrado. Você escreve de uma forma com que aquela criança entenda, certo? Então, esse é o nosso objetivo. Escrever bem simplesmente é escrever com o coração de uma forma que outra pessoa tenha o mesmo sentimento que você teve. Então, seria mais ou menos por aí. Pelo menos é assim que eu imagino. Obrigado pela pergunta. Legal, muito bom. Então, ó, tá todo mundo ok, tá? Ninguém precisa sair da sala, pode continuar, porque é para todo mundo esse workshop, né? Ô, Ivan, então escrever não é somente para escritores especificamente, você não precisa ter a formação nisso para poder seguir esse caminho. Todos podem ser introduzidos nesse universo, né, Ivan? Exatamente, acho que o André descreveu perfeitamente, é sobre escrever com o coração, escrever a mensagem que você quer passar. Então eu diria não, apesar de soar estranho, escrever não é só ou não é apenas para escritores, né? Eu acho que escrever é uma ferramenta poderosíssima para a gente se entender, para entender o mundo. E desde janeiro eu tenho organizado oficinas de escrita criativa, mais com esse viés de conexão, né? Como eu mencionei no encontro passado. E participaram pessoas que não se autodenominavam escritores, né? Eles falavam, mas eu não sou escritor, eu não escrevo no dia a dia. E vinham pessoas também que falavam, faz anos que eu não escrevo, desde que eu comecei a trabalhar eu parei de escrever. E você ouve muito isso, né? E depois de mais de 400 pessoas que passaram pelas oficinas, eu posso dizer que não, escrever não é apenas para escritores. Todo ser humano tem algo para contar, todo ser humano tem algo para registrar, todo ser humano tem algo para comunicar. O que às vezes precisa é um ambiente confortável, um ambiente acolhedor, um ambiente caloroso, que é algo que a gente vai tentar criar aqui hoje, um ambiente que nos una, né, para a gente ter essa liberdade e essa coragem de poder botar para fora o que a gente escreveu e, de certa forma, mostrar quem a gente é, né? Eu ouço muito no começo das oficinas que as pessoas, não sei se eu vou compartilhar porque eu tô muito receoso, eu não escrevo bem, o pessoal aqui parece que escreve bem. E aí a gente faz os exercícios, a gente quebra um gelo, na hora de compartilhar, que é uma hora mágica para mim, pessoalmente, é o momento que as pessoas começam a ler. E aí as pessoas que no começo falavam que não escreviam, que escreviam mal ou que não sabiam escrever, elas também começam a ler. E aí você começa a notar a beleza de cada um, e que cada texto vai ser muito diferente, que alguém vai escrever em poesia, o outro vai escrever em crônica, o outro vai escrever em conto. E no fundo, é isso, a norma da língua portuguesa está aí para ter uma base, mas nesse espaço, um espaço de liberdade para a gente escrever o que sente e como sente, e para a gente ser quem a gente é. Que eu acho que é essa a mensagem para mim, e fazendo ela com esse evento Vozes Nikkei, é sobre isso, é sobre a gente já está aqui unido porque a gente tem um passado comum, de alguma forma, ou tem um interesse comum nesse passado da cultura Nikkei. Isso por si só já é uma força poderosíssima, que a gente vai tentar canalizar isso em textos hoje, e eu espero que todo mundo entre nessa onda, porque a gente está aqui para ser quem a gente é e honrar nossas histórias, todos juntos. Tá? Então é isso. Muito bom, já estou curiosa para saber o que vai sair aí desse workshop, hein? Mas ó, a gente pensa, né? Nossa, será que eu estou preparada? Se eu estou inspirada para hoje, né? Rabiscar alguma coisa? Se eu não tiver inspirada, André, dá jeito de a gente puxar de algum lugar e começar a escrever? Então, Cláudia, a gente sempre tem essa pergunta, né? Muitas pessoas pensam assim, poxa, para ser escritor é preciso de uma inspiração, de uma grande inspiração, né? De uma grande ideia e coisas assim, né? Como se a inspiração fosse uma entidade, né, mágica, divina, que desce através de nós, né, como escritores, né? Mas não é bem assim, né? A questão da inspiração, óbvio, né, que tem dias que é mais fácil você escrever do que outros. Mas também é possível a gente se condicionar a um estado de espírito em que a escrita possa fluir, né? Por exemplo,
quando você, às vezes, porque eu como trabalho com a escrita diariamente, como sou escritor, eu vivo disso, eu não posso me dar o luxo de esperar, né, alguma inspiração que venha de fora. Então, a inspiração de verdade, ela vem aqui de dentro, certo, da gente. Ela está aqui, ó. Está aqui dentro. Sempre vai estar aqui dentro. Né? Então, tudo o que a gente vive, cada minuto, cada instante, cada cena, certo? Cada sentimento que a gente já viveu, né? Está aqui dentro. Às vezes a gente esquece, né? A gente deixa com a correria do dia a dia, deixa isso de lado e pensa que ela não existe mais. Mas se você puxar alguma memória lá da infância, certo? Você vai descobrir que ela ainda está lá. Às vezes você vai sentir o mesmo cheiro, você vai ouvir a mesma voz de uma pessoa que já não está mais aqui, entendeu? Tudo isso está guardado aqui dentro. Então a inspiração, ela sempre vai estar aqui. Né? Então, como a gente consegue canalizar isso? Se a gente pegar, certo? Mesmo deitado, a gente fecha os olhos e começa a ouvir uma música, e aquela música ela remete a uma lembrança, e aquilo te emociona, então aí começa a nascer a inspiração. E aquela música está resgatando aquele tesouro que está aqui guardado dentro da gente. Às vezes é um cheiro, né? Um alimento, qualquer coisa pode despertar essa inspiração dentro da gente. Então, quando a gente tem essa consciência, a partir desse momento, a gente consegue trazer, né? Condicionar essa inspiração a fluir, a brotar de dentro da gente naqueles momentos. Ou por meio de uma música a gente coloque, certo, para tocar, que vai trazer uma lembrança para a gente, ou um sabor, ou olhar o céu, ou qualquer coisa. A inspiração vai estar ali. E ali começa tudo, né, de novo, entendeu? Você transmite tudo aquilo que você viveu de novo no papel. Então, aquilo é realmente trazer de volta aquilo que a gente pensou, deixou perdido lá atrás. Né? Entendi. No meu caso, então, são os sabores. Alguma comida sempre me remete a alguma coisa. Já fica a dica aí para o pessoal que vai participar, né? Ver de que forma, né? Para cada um de vocês traz, né? De que forma, ou através da música, ou de, né? Qualquer tipo de lembrança que traz essas inspirações, tá? Agora, Ivan, você já participou aí já fez, né? Várias oficinas só em 2020, né? Mais de 100, pelo que eu tô vendo aqui. E você deve ter compartilhado já de momentos com muitas pessoas diferentes, né? E esse compartilhar, eu acho que é o que faz com que muitas histórias sejam criadas, sejam conhecidas, né? É uma troca de aprendizado e ensinamento, né? Nessas trocas todas, queria saber de você o que você pôde aprender com relação a esses processos criativos. Eu acho que cada um tem o seu, né? Conta pra gente. Disse tudo, Cláudia. Cada um tem o seu, e isso significa que você precisa se conhecer e respeitar quem você é, né? Em primeiro lugar, para poder acessar essa inspiração, acessar esses tesouros que o André mencionou brilhantemente. E eu acho que a própria palavra inspirar é você trazer ar para dentro, para você aerar o que está dentro de você. E não sei se é coincidência ou sincronicidade do universo, mas a oficina que eu vou conduzir hoje com o André é de número 100. E eu acho isso muito especial porque tinha 100 vagas e é a gente passando por 3 dígitos, né? Então, para mim por isso que até que eu estou emocionado, porque eu vejo a jornada até aqui, e aqui, por acaso, né? Porque eu não planejei, surgiu, ela virou o número 100. E como eu mencionei, foram muitas pessoas que passaram pelas oficinas, pessoas que voltaram, aprofundaram processos, né? E o que eu tenho a dizer é isso, respeite em quem você é. Primeiro, tente entender quem você é, e tudo bem se você ainda não sabe quem você é, porque isso é um processo, a gente nunca sabe, a gente está sempre em busca, eu acho, sabe? Acho que essa busca é uma espiral que a gente vai girando, girando, e cada vez a gente aprende um pouquinho, e levando, vai subindo nessa escada, e enfim, a gente não tem um norte ou sul, certo ou errado, é só a gente, sabe? Entender isso, eu acho que traz muita potência para a escrita. E como eu mencionei, vieram médicos, vieram engenheiros, advogados, filósofos, enfim, vieram pessoas de 17 a 80 anos, sabe?
teve uma oficina muito especial que a gente fez com duas irmãs e uma mãe. E uma terceira irmã que é como se fosse parte da família. Mas foi muito emocionante porque as filhas escreveram com a mãe e ali você pôde ver a potência que elas sentiram de se conectar entre elas mesmas, né? E falando de processo criativo, você, ao escrever e ter um tempo para escrever, você vai botando no papel coisas que você não conhecia sobre si mesmo. E a partir disso, você olha para aquilo com calma depois da oficina, olha aquele texto e você pode parar para pensar: o que é isso? De onde veio? Por que eu escrevi isso? Sou eu? Não sou eu? E a partir disso, se você quiser aprofundar, falando mais de escrita profissional, você pode entrar nesse processo de mais consciente, de olhar para o seu texto e falar: olha que bonito isso, como é que eu atingi isso? Foi uma memória? Foi um cheiro? Foi uma viagem? E aí você começa a entender, isso ativa a minha memória, isso ativa o meu ser. E aí a escrita começa a ficar muito autêntica, a escrita começa a ficar muito bela, muito profunda. E se eu tivesse que falar uma coisa, eu acho que o que eu aprendi dos processos criativos é que a gente aprende a silenciar as vozes que não são as nossas. Porque a gente tem o reflexo de se censurar, tanto no ser quanto na escrita. Acho que muita gente tem uma relação, às vezes, traumática com a escrita, com a redação. E ter esses momentos de liberdade, a gente aprende a deixar partir essas vozes de silenciamento. Então é isso. Certo. E a gente traz então hoje como tema, né, os valores Nikkei. Eu acho que os valores Nikkeis, né, que eu acho que isso é uma grande inspiração mesmo para esse encontro de hoje, né, André? Queria que você compartilhasse um pouquinho de que forma isso pode contribuir para uma criação literária. Então, Cláudia, a gente percebe assim, quando a gente fala em valores de case, né? Como que eles podem contribuir, não apenas assim, nesse momento a gente vai falar, né, da parte da escrita, mas esses valores, eles podem ser utilizados, né, em qualquer área da nossa vida, né, para melhorar mesmo o nosso jeito de viver, né? Por exemplo, quando a gente escreve um texto, a gente pensa, poxa, o texto ele tem que ter integridade, né? Ele tem que ter coletividade no sentido de que é um texto que vai falar para muitas pessoas, certo? Esse é um objetivo muito claro, a gente escreve para muitas pessoas, né? É preciso ter perseverança no ato da escrita, que, por exemplo, escrever não é apenas pegar e colocar no papel qualquer coisa, né? A gente coloca, certo, no primeiro momento, e depois a gente tem que buscar lapidar aquele texto, né? Procurar as palavras melhores, a melhor conexão. Então, a gente tem que ser perseverante no sentido de buscar a melhor frase, a melhor palavra em cada parte do nosso texto, né? Precisa ter respeito, né? O respeito ao leitor, certo? A gente não escreve de uma forma, né, para diminuir o leitor de forma alguma, entendeu? A gente, pelo contrário, a gente respeitando o leitor, né, é o primeiro passo para a gente criar essa conexão, né, entre escritor e leitor, né? Então, tem o aprendizado, certo? A gente tem que ler muito, certo? Para poder aprender também com outras pessoas, né, a forma como a gente pode se expressar melhor, certo? A gente vai aprendendo ao longo da leitura de vários textos, né, de outros escritores. Quando, por exemplo, a gente lê um texto e acha aquilo lindo. Então a gente pensa, por que esse texto é tão bonito? E aí a gente pensando, a gente aprende um pouco com aquele texto, certo? A gente tem que ter gentileza, né, também na forma como você escreve um texto literário, né? Tem que ter poesia, mesmo que seja um texto em prosa, certo? Você tem que ser gentil, você não pode agredir o leitor, né? Tem que ter responsabilidade, porque imagina, nós como escritores, o que a gente escreve, né, a gente tem que ser responsável por nossas palavras. A gente não pode perpetuar, por exemplo, tudo bem, no passado, né, a gente tinha várias questões, certo, de gênero, né? A gente tem essa polêmica, por exemplo, com os textos de Monteiro Lobato a respeito do racismo, a questão do protagonismo feminino, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade, não apenas colocar, por exemplo, a gente escreve um texto sabe, ressaltando estereótipos, a mulher é frágil, o homem não chora, coisas assim, entendeu? Então, a gente tem que ser responsável, a gente tem que entregar aquilo que a gente realmente acredita, certo? Entregar com responsabilidade
para que outras pessoas também possam ver que também existem, né, pessoas que pensam da mesma forma, certo? E, sobretudo, né, a gente tem que ter gratidão, certo? Quando a gente coloca gratidão no nosso texto, em tudo, em qualquer coisa na nossa vida, certo? Se a gente escreve um texto agradecido porque a gente sabe, a gente teve uma educação, né, para poder criar aquele texto. A gente teve uma vivência, né, que pôde trazer essa inspiração para que aquele texto nascesse, entendeu? Então a gente tem gratidão por tudo, né, para que a gente possa escrever. Então é dessa forma que eu acho que os valores Nikkeis podem nos auxiliar na escrita. Ótimo! Ivan, uma curiosidade minha, eu tenho visto bastante conteúdos relacionados à escrita intuitiva, né? Que a gente é aquela coisa, você tá lá, começa a baixar um monte de coisa, assim, né? De sentimentos, de tudo, né? Que a gente tá, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que tá todo mundo em casa refletindo e repensando e tal. Isso também é uma forma de identificar a nossa identidade. Com certeza, Cláudia. Voltando ao tema da pandemia, é um tempo que a gente está passando por coisas de forma muito mais intensa, a gente está represando coisas porque a gente está mais sozinho e eu acho que a escrita permite esse acesso a se estar consigo com a escrita, por exemplo. Mas falando de identidade mais precisamente, é basicamente responder a pergunta: quem sou eu? E essa é uma pergunta que talvez a gente se faça a vida inteira, mas que também nos dá força para seguir em frente e gerando curiosidade, né? Quais as facetas de mim eu ainda não conheço, né? Isso é interessante ver. Coisas que eu achava que eu não poderia fazer, por exemplo, escrever, e as pessoas gostarem do que eu escrevi, podem revelar muita coisa. Então, assim, se eu fizesse uma ponte entre a escrita e a identidade, eu acho que a escrita é esse espaço de fertilidade, onde você ganha autoconfiança para testar novos limites, de forma muito íntima primeiro. E depois você compartilhando com pessoas que podem te acolher e não vão te julgar por um erro de ortografia, um erro de gramática, que não é essa ideia de um texto que você compartilha com alguém querido, você entender que você, nossa, eu tenho algo e eu posso trabalhar. Depois eu acho que tem a questão do que o André falou da perseverança. Se eu quiser levar isso a cabo, se eu quiser publicar, eu vou ser perseverante. Mas esse lado primeiro, escrever para ser. E eu acho que a identidade passa muito por isso. E acho que é o tema que está aqui hoje, né? A gente está aqui para isso, para perguntar quem somos, né? Quem somos como coletividade, como Nikkeis. Uhum. Ai, gente, o pessoal aí deve estar já todo curioso, né? Com vontade de começar logo esse workshop. Tem uma última pergunta, né? Antes da gente realmente iniciar, que hoje esse workshop vai ser então baseado no gênero de prosa, né? Mais especificamente aí a crônica. Eu queria entender qual que é a diferença aí de prosa e poesia. André, você pode explicar para a gente? Claro, assim, essa é mais uma questão mais técnica, né? Que o nosso projeto a gente está buscando mais o gênero da crônica, né? Só que assim, o gênero da crônica, né, ela difere, por exemplo, da poesia não no aspecto estrutural, né? Como a gente coloca a poesia em versos, né, e a crônica de uma forma mais prosaica, com parágrafos, com um texto sem rima, né? Sem aquela estrutura poética, né? A crônica, né? Quando a gente fala num relato, num texto, né, que a gente coloca, por exemplo, num post do Facebook, né, a gente narra alguma coisa. Aquilo pode ser uma pequena crônica. Se a gente pegar, né, aquele texto que a gente colocou no Facebook, no Instagram, alguma coisa, certo? Alguma coisa aconteceu, você quis partilhar aquela experiência, né? E a gente coloca aquela experiência de uma forma um pouquinho mais poética, um pouquinho mais trabalhada, né? Então a gente transforma aquele relato em um texto literário e, por conseguinte, numa crônica. A crônica é um recorte, né, do nosso cotidiano, certo? Então, de uma forma um pouquinho mais bonita, né, se me permite dizer dessa forma, né? Então seria mais ou menos por aí, numa explicação bem rápida, que eu estou ansioso para começar a dar esse workshop. Eu tenho certeza que o Ivan também, né, Ivan? Então eu agradeço mesmo por tudo. Obrigado, Cláudia, por essa mediação mais uma vez.
Obrigado, Então tá Cláudio. bom, tá. Deixa eu finalizar aqui rapidinho. Fui mutada, mas agora estou com a voz de novo. Queria agradecer a todo mundo, né, que esteve aqui nesse primeiro momento, nessa primeira meia hora, né, em que nós introduzimos então esse workshop de criação literária. Deixa eu avisar que vocês todos que vão participar do workshop não precisam fazer nada, a tela vai se dividir e aí cada um vai ser direcionado aí para uma turma, tá? Então agradeço a todos. Espero que vocês tenham aí uma ótima noite de muita inspiração para esse workshop. Parabéns, meninos, todo mundo da organização. E é isso. Boa sorte para vocês, um beijo e até mais.